houve uma valorização muito grande da fotografia como objeto final de arte físico pendurado na parede e que possa ter uma fruição em museus, galerias e tudo mais. Fotografia na parede, eu até brinco, eu só via na casa de amigo fotógrafo. Fora isso, era praticamente impossível você ver uma fotografia na parede. Hoje em dia mudou completamente, já é super comum, todo mundo quer e já ouvi muitas vezes assim, as pessoas falam, não, eu quero fotografia. Foto poética, eu acho que ela tá dentro é uma coisa só. São formas de abordagens diferentes do que eu me dedicar durante 6 meses a um trabalho autoral sobre um determinado assunto. A presença da fotografia em coleções de grandes museus conferiu a ela o status de fine art. Com o tempo, assumiu um papel importante nas galerias e hoje é vista como investimento. Por outro lado, as belas fotografias passaram a ser também objeto de cobiça de amantes das belas artes. Entre o valor do negócio e a importância da obra se equilibra a fotografia. O fotógrafo artista é uma nova função aí da fotografia, né? Um negócio dos anos 80 para cá, né? Muita gente falou assim, bom, aqui é uma saída para mim. Fotografia eu sempre considerei que fosse arte, nunca tive essa questão, entendeu? Olha, essa coisa de fine art, eu não gosto de ser chamada fotógrafo fine art porque é uma coisa muito inventada, uma enganação, ponto. Todas as fotografias que estão em museus, eles são com processos de fine art. Eu sou uma fotógrafa que uso a tecnologia, seja a de laboratório ou a da máquina com o processo do papel de algodão, que é um processo de você apresentar a tua foto. Olha, desde o começo que eu fotografo, eu ouço falar da entrada da fotografia no mundo da arte. Acho que é uma consequência das pessoas entenderem de que as coisas têm um significado e que têm um valor. E de uma apreciação, porque não adianta você fazer coisas com significado e com valor se não tem ninguém que aprecie e ninguém que estiver disposto a pagar por essa apreciação. A maioria dos fotógrafos acha que fotografia fine art é imprimir num suporte fine art, que hoje em dia é o jato de tinta em papel de algodão. Então não é nada disso, não é o suporte que define se você tem um trabalho autoral ou não. É quem tem um corpo de exposições, quem tem publicações, publica em livros, em revistas, e tem uma linha de trabalho, tem um pensamento por trás, tem um porquê, tem uma razão. E no aspecto técnico também, o motivo de você usar ou pesquisar uma técnica para aquele trabalho, porque senão vira truque. No começo, existia uma mistura de fotografia com artes plásticas, e depois, em certos momentos, houve uma tentativa de ser só galeria de fotografia, e aí houve um questionamento, por que diferenciar só fotografia? Boston, que era a cidade onde eu estudei, tinha um departamento na faculdade muito forte de arte, e Boston foi a primeira vez que eu vi ampliações coloridas grandes. Então, foi a primeira vez que eu entrei em contato com o conceito de Fine Art Photography, a ideia de que a fotografia é uma coisa para museu. Eu participei de um festival na China pela primeira vez, e eles optaram, no meu caso, de escolher o meu livro sobre São Paulo, que é um livro que se abre infinitamente, tem quase 32 metros de comprimento, para ser exibido numa sala. Então, era uma sala gigantesca que eles colocaram uma mesa no sentido diagonal e abriram frente e verso desse livro.
arte. Então, eles entenderam que dentro de um contexto de exposição de fotografias de arte, o livro tinha um valor igual. 25 Books is my bookstore completely dedicated to photography. It also exists online, and there are a lot of books you won't find in any other store here in Berlin. It can be serial work, it can be documentary work, but it can also be very artistic or very personal or narrative. This aspect not only to have a photograph and maybe hang it on the wall or present it in a slideshow, but to deal with all these other aspects making a book. You know, the choice of material, the way it is printed down on the material, the binding makes a much bigger experience for the viewer than just have a collection of photographs. And only when all these aspects are taken in and all are done really professionally and good, or sometimes also with inspiration, then the book is good. É um mercado crescente, sem dúvida, mas é um mercado ainda com audiência baixa. O que eu sinto é que a gente precisa ainda percorrer um caminho para que a gente tenha mais pessoas entendendo um pouco a fotografia da maneira artística. É muito difícil você vender alguma coisa para uma pessoa que não consegue dar o valor. O e-commerce funciona das duas maneiras. Ele serve para validar tanto a galeria quanto os fotógrafos, para divulgar, mas também, dependendo da plataforma, do jeito que a gente tem na Fotospot, é que a compra possa ser feita pelo site, exclusivamente. Isso a gente percebe que está aumentando cada vez mais. As pessoas, com o tempo, vão tendo confiança, vão conhecendo a galeria, os fotógrafos, então isso dá a confiança necessária para ver o e-commerce como também algo muito prático. Eu, a Anne Stuart, o Alexandre Santana e o Ricardo Fazanello abrimos um estúdio na Gávea, mais uma curadora de São Paulo, a Isabel Amado. Isso foi fruto de um processo, né? Foi a gente começar a vender no mercado de arte. Em 2009, em São Paulo, já existia há alguns anos uma feira de galerias que expunham somente trabalhos usando suporte de fotografia. Então, eu fui para essa feira em 2009 e apresentei lá 2 trabalhos da série Subúrbio e a Pedras Portuguesas. Foi muito legal, entendeu? Teve uma super aceitação, repercussão, foi muito bacana. Eu voltei para o Rio e a gente um pouco, olha, vamos abrir como galeria. Minha família, muitos anos, tia-avó, uma fazenda no meio da Dutra, fazenda colonial, blá, 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 blá. Então eu frequento aquela região há muito tempo. Passei a São Paulo por causa das feiras de galeria de carro. Aí saí para fotografar e foi muito engraçado porque eu saí com a digital, com a 6x6 com filme e eu ainda tinha 10 caixas de filme Polaroid originais que já tinham parado de fabricar há 5 anos. É lógico, né, que eu resolvi fazer com Polaroid, né? No Rio de Janeiro, galeristas, colecionadores, artistas e o público se reúnem em eventos como o Arte Rio e o Arte Rua. Tem artistas que, assim, que não são necessários tecnicamente fotógrafos, nunca trabalharam com o ofício da fotografia profissionalmente, mas que na expressão artística trabalham com esse suporte e estão aí nas galerias acontecendo, né? A fotografia vem sendo exposta em museus e espaços importantes, né? Há muito tempo. E agora a gente está tendo uma espécie de uma consagração. E o curioso, eu acho que de ver e de observar na feira e nas exposições, como também as outras formas de criação, os outros suportes também estão impregnados do olhar fotográfico. Precificar uma obra de arte é uma coisa muito complexa, é muito difícil. Existe um custo de produção
que não é muito significativo para o preço final da obra. Naturalmente, um jovem fotógrafo começa dentro de um patamar e à medida que ele vai expondo em museus, seu trabalho começa a participar de coleções importantes, vai se criando interesse em torno do trabalho dele, naturalmente que o trabalho dele vai sendo valorizado. E eu acho que a arte contemporânea tem muita questão do repertório por trás, né? Então, essa questão de explicar um pouco para as pessoas que se aproximam da obra, a concepção, um pouco a história do artista, o que tem por trás, isso é muito importante, assim, para o papel do galerista com o público nas feiras. A fotografia autoral, ela envolve uma criatividade igual aos outros meios. Eu vejo nitidamente um espaço crescente da fotografia, por exemplo, bienais ou exposições em museus, cada vez mais espaço para fotografia e para videoarte também, que é algo mais recente. O trabalho do Éder é bastante especial, justamente num período que eu acho que tem muitas galerias que acabam destacando mais artistas do eixo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, acho que o trabalho do Éder traz alguma coisa diferente do que o que geralmente os artistas desse eixo discutem. O trabalho do Éder discute o homem amazônico, que fica à margem da sociedade. Eu sou pintor por ofício, eu tenho uma formação em educação artística, um curso de licenciatura que eu fiz lá em Belém do Pará. Tento pegar imagens que para mim representa um indivíduo que eu vejo muito ao meu entorno. Que é esse indivíduo anônimo, esse indivíduo que é o trabalhador, que é a pessoa que está andando pela rua, o transeunte, que para mim passa muita coisa por uma certa aproximação de vivência, de história pessoal. Então eu vou pegando essa imagem, tentando ver esse outro. Eu não tenho o domínio da imagem como fotógrafo, por causa de questões de ordem física, daltonismo. Eu me aproprio de uma fotografia já trabalhada, já impressa. Então, entre a pessoa fotografada até o meu trabalho final, que é a representação em pintura, há um distanciamento que me interessa investigar. Você passa uma semana numa feira, você acaba passeando, conhecendo outras galerias, outros galeristas, curadores, artistas, outros trabalhos que a gente não conhecia. Então isso é maravilhoso. É difícil pedir para um artista também fazer o papel de galerista, que é um trabalho de mercado, de marchand. Alguns fazem muito bem, mas são poucos. Me parece que o DNA da pessoa que cria é completamente diferente da pessoa que vende. Acho que todo mundo espera reconhecimento pelo trabalho. Se todo mundo tivesse condição de exercer os dois lados, o lado comercial e criativo, seria uma situação. Mas como a grande maioria tem uma veia mais criativa, o comercial acaba não tendo muita força. Então, grande parte dos criativos não consegue vender o próprio trabalho. Então precisa de um terceiro, de um intermediário. Que a sorte me livre do mercado e que me deixe continuar fazendo, sem o saber, fora de esquema, meu poema inesperado. E que eu possa cada vez mais desaprender de pensar o pensado e assim poder reinventar o certo pelo errado. Off-Price, Ferreira Goulart. Quando eu fiz a minha primeira exposição e as obras eram fotográficas, eu falei, eu quero uma tiragem de 8, e aí eu estava discutindo com o galerista o que seria o preço, como é que isso ia chegar no mercado, né? Tinha essa discussão, o mercado é assim, tá? E ele falou assim, não, mas é fotografia, tiragem de 8 é muito grande. Aí eu falei, não, mas acho que não é tão mais do que 5, são 8. Aí quando fomos chegando perto da lógica de preço, ele falou, não, mas é fotografia, não dá para custar isso tudo, ainda mais com uma tiragem de 8. Aí eu falei, olha, não é fotografia, é intervenção urbana seguida de fotografia, entendeu? Que é isso, tem 2 meses esperando por uma foto. Tipo, você pintou, você concebeu, você pensou na interação, aí você põe aquele troço lá e espera as pessoas atribuírem sentido àquilo. Então não é fotografia mais, sabe? Todos os meus amigos fotógrafos estavam rindo de mim.
Eles olhavam para mim, eu com o celular na mão, apontando para os lugares, e falavam, mano, você tá ficando maluco. Olha, você tá fazendo foto com o celular. O próprio Instagram me mandou um e-mail e falou assim, a gente te indicou entre as 5 contas brasileiras mais interessantes no nosso blog. Então, dali foi um salto de sei lá quantos mil usuários. Na época eu tinha 3 mil em 2010, hoje em dia eu tenho 389 mil. Eu já recebi algumas propostas assim, de galerias, mas não é nem pelo lance da proporção de pagamento, não é 20%, 30%. É estranho minha relação com a minha própria arte, assim. Prefiro dar para os amigos do que eu me ver valendo um cifrão na parede ali, sabe? What one can see today is that photography is taking a larger and larger part on the art scene. And it becomes more and more common that you have photo exhibitions. Obviously, photography has changed the world. I mean, the film is based on photography, and without photography, no film, and films are changing the world. So, of course, there is a great impact on. You have people who are painting, but you do not put everything that is painted in galleries. Some of them you see there are people selling in the street. It looks like postcards, painted postcards, and then it is up to the gallerists, to the audience, to appreciate and to decide. And you have a market as well that is deciding and evaluating. So it is a process, and sometimes, of course, you can see a gallery trying to take a new artist, and either it is a painter or a photographer. You will not find any rules or standards to say that this is art, this is not art. Rio de Janeiro é uma cidade muito fotografada, né? E aí eu estou fazendo uma série no mar, né? O Rio que mora no mar, ou cada um tem um título, né? E o mar não tem freio, o mar dá medo. E aí eu fico dentro do mar, horas na água lá, disparando, fazendo um mar meio artificial, concreto. Não é um cartão postal, né? Então é mais para colecionadores, galeristas. A fotografia, ela sempre é uma ação íntima. Você está muito próximo de uma troca de libido, de aceitação ou não. A fotografia é uma intromissão no corpo do outro, né? Então ela pode ter várias interfaces, né? A fotografia e todas as representações nossas não tem nada a ver com a realidade. Eu sempre gostei de laboratório, sempre foi a minha paixão, assim. Eu lembro a primeira vez que eu ampliei uma foto que eu fiquei muito emocionada, assim. Quando eu vi a imagem aparecer, aquilo bateu forte em mim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Como eu gostava muito de costurar, era uma outra paixão que eu tinha, eu comecei a sair do papel e ir para o tecido. E não conseguia mais voltar para o papel, assim. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho em tecido e costurar depois. Faço papel também, tem alguns processos, porque eu gosto muito de estudar todos os processos. Tem alguns que nem dá para fazer em tecido, eu até faço em papel. Mas acho que a minha grande paixão mesmo é misturar a costura e a fotografia. A goma bicromatada é um processo colorido. Um você vai captar o cian, outro magenta, o outro amarelo. E às vezes até um quarto que seria o preto. Você tem que fazer várias camadas, uma em cima da outra, então das 3 cores. E aí a cor vai se formar com essas 3 cores sobrepostas. E é muito legal, tem muitos artistas que nem fazem as 3 cores certinhas para fazer a cor naturalista. Você pode fazer uma cor só, é um processo bem bonito. Muitos artistas começaram a explorar a fotografia como resultado de outras obras deles que não eram fotografia. Então, são instalações que viram fotografia, são montagens que viram fotografia, são performances que viram fotografia. Então, por isso que aumentou muito a proporção de fotografia. Então, não são só fotógrafos
que fazem a fotografia hoje em dia, né? Então, eu acho que tem quase 50% dos meus artistas têm resultado final também a fotografia. Como eu tinha um trabalho, vamos dizer, sólido e, né, diário ali com fotojornalismo, primeiro na Folha, era diário mesmo, durante muitos anos, eu sempre achei que eu era uma fotógrafa que fazia o meu trabalho e tinha essa outra coisa que eu fazia, que era importante, e eu participava das exposições, mas eu não dependia desse dinheiro para sobreviver, porque eu tinha o meu trabalho. Mas aí vai passando o tempo, é muito curioso, porque esse outro trabalho foi ganhando um corpo e uma visibilidade muito maior do que o que eu fazia no dia a dia, que foi ficando cada vez mais desinteressante. Aí começou a ficar uma frustração enorme, porque o trabalho que eu fazia, que me dava dinheiro, cada vez me dava menos também, porque o valor do trabalho comercial caiu brutalmente, era cada vez mais desinteressante, e o outro, que cada vez mais me interessava, só sugava o meu dinheiro porque eu não vendia. Mas era exposto, as pessoas gostavam, tinha um retorno assim que é muito bom, né? É super gratificante. E aí, nesse momento, que foi só agora em 2008, que eu resolvi que eu ia focar completamente, que eu não ia mais procurar trabalho comercial. Claro, se aparece e é legal, um pagamento decente, eu faço. Agora, se não, eu ia focar aonde tinha reconhecimento. Dizem os puristas, os pseudos pensadores da fotografia, que o fotojornalista é o primo pobre do trabalho autoral, porque você recebe para trabalhar e você vai fazer o que te mandam. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Se eu vou para uma determinada pauta, desde a hora que eu saio do jornal até chegar nessa determinada pauta, a cidade é o meu cenário. Eu fotografo, voltando àquela ideia de que eu não sei o que eu vou fazer amanhã, o viver do acaso, o viver de estar ambientado, de saber de que forma respirar. Quando eu fotografo, eu não só aperto o dedo. Tem uma carga de emoção, tem uma carga de intenção. Às vezes é uma intenção subconsciente. Ela capta muitas vezes o que você não vê. Cara, eu fiquei 6 anos dentro da Escola de Belas Artes. Durante 6 anos, eu acho que não teve nenhum dia que nós não discutimos o que era arte. Nunca se chegou a conclusão alguma. Então, assim, quando você fala o que é arte, ela é muito ampla de conceituação, né? Você pode dizer o que você quiser, mas, na minha opinião, o que mais próximo chega de uma definição é aquela que, porra, é uma criação pessoal. Então, mesmo que você faça a coisa mais careta do mundo, você apertou o dedo ali, você enquadrou de um jeito, você botou, né, a exposição de um jeito, um foco, alguma coisa que é uma expressão pessoal. Eu diria que tudo isso é arte. A minha ideia de fotografar não é registrar o momento, eu quero fazer esse registro de um jeito muito plástico, de que tem às vezes uma textura de cor, que tem às vezes uma textura de desenho, às vezes alguma coisa aonde essa plasticidade esteja muito presente. Eu acredito na arte popular, assim, eu acredito que a Fine Arts deve estar ao acesso e disponível para todas as pessoas, né? Eu me lembro que lá no Sul, por exemplo, tem uma mãe de santo que ela virou para mim e disse assim: Miriam, eu gosto tanto do teu trabalho que eu estou mudando de casa, eu queria botar algumas fotos tuas. Aquelas fotos que não são de santo, mas que são de pinturas. Por que não? Né? Quer dizer, a Fine Art sempre remete a essa coisa de museu, essa coisa de um círculo fechado dentro da fotografia. Eu acho que a fotografia ela tem que ser mais livre, tem que ser para todos e tem que ter acesso. Eu quero mais emoção, eu quero mais proximidade, o hálito, o empurrão, o corpo a corpo. Isso é que é fotografia, sabe, você está num lugar onde ninguém foi e diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Depois
você tem um resultado. Agora, claro que é necessário um mercado para manter isso. Eu tenho ido a vários festivais, mas quando você vai ver, a exposição mais visitada é a da fotografia tradicional. O que eu ganho não dá para sobreviver. Eu tenho que dar aula, né? Eu tenho que vender as minhas fotografias fine art, né? Eu tenho que, às vezes, ser convidado para fazer um workshop aonde for, e lá vou eu, né? E que faço com muito prazer, né? Eu me sinto útil ainda com esta idade, podendo ensinar o que eu aprendi, dentro do meu modelo estético. Nada daquilo de raspar o negativo, entendeu? E de repente vender como arte contemporânea e ganhando dinheiro, bastante até, né? Mas eu sou mais dos cartolas, dos pixinguinhas, dos arvoredos, dos paulinhos, dos candeias, das cascatas, das nuvens jaqueiras mangueiras. Esse tipo de sedução.